Bom, vamos dar início então a mais um vídeo do nosso curso de LaTeX. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês, né, um pacote, né, que é o PGF Plots. É um pacote para a gente fazer gráfico no LaTeX. Perfeito? Para a gente entender aí, né, e eu convencer vocês a usar o PGF Plots, vou começar aqui trabalhando com um exemplo, né, onde eu quero apresentar esses dados que estão aí na tela, né, numa planilha Excel, na forma de um gráfico. Perfeito? Bom, esses aqui são os dados, né, de permanência, do tempo de permanência, né, no curso de Engenharia Mecânica em 2025 da UFMG. Então, a gente teve aí, né, um total aí de 123 formandos, né, no turno diurno. 18 alunos levaram 5 anos ou menos, né? 20 alunos levaram aí mais de 5 anos e menos de 6 anos, né? E assim sucessivamente. Perfeito? Então eu quero apresentar esses dados aqui na forma de um gráfico de barras. Bom, então se eu fosse usar aqui o Office, como que eu faria, né? Eu vim aqui, vou inserir um gráfico de barras, né? Diminuir um zoom, né? Eu não estou interessado aqui nesse título, né? Mas eu estou interessado aqui no eixo, né? Aqui no eixo vertical, né? Aqui eu vou colocar frequência. Opa. Então aqui a gente tem, né, um gráfico apresentando aqui os dados, correto, que eu quero apresentar, né? Então uma alternativa seria, né, vou diminuir aqui um pouquinho, né, agora aqui. Eu copiar esse gráfico, né, em geral, né, para ficar mais bonito o gráfico, né, eu recomendaria aí, né, a gente tirar a borda do gráfico e tirar o preenchimento do gráfico, né? Aqui no Excel vai ficar estranho, né? Porque tem essas linhas aí por trás, né? Mas quando eu copiar aqui e colar, por exemplo, aqui no Word, né? Estou com o template do Connect, aí já fica um pouco mais legal. Então eu vou apagar essa figura, né? Tinha aqui como exemplo e vou colar aqui essa figura. Aí aqui a gente tem duas alternativas, tem algumas alternativas de opções de colagem, tá? A opção seria aqui usar o tema de destino e vincular os dados, né? E manter a formatação original e vincular os dados, né? O que seria? Aí aqui, né? A gente pode escolher qual que seria melhor, né? Todos os dois, acho que a gente tem que ele vai. Eu vou usar aqui o tema de destino, que aí no tema de destino ele provavelmente vai trocar a letra. Não trocou, né? Mas ele vai tentar adequar aqui, né, o gráfico para ficar mais próximo do tema do Word, né? E aí deixa eu diminuir um pouquinho aqui para voltar para outra página. Então aqui percebam que mesmo colando aqui, né, ele trocou a letra, né? Olha só, aqui eu tenho Times New Roman. Quando eu colo aqui o gráfico, eu vou passar a ter Calibri. Então eu teria que lembrar aqui de trocar a letra para Times New Roman, né, para ficar mais coerente, né, com os detalhes, mas percebam que aqui também ele não está usando preto, tá vendo lá? Se você olhar, não é a mesma cor que eu estou usando aqui no texto. Aqui. Isso, de certa forma, deixa um pouco o gráfico com uma qualidade um pouco menor. Perfeito? A vantagem da gente vincular com vínculo, né, é que a gente, de certa forma, está fazendo uma pequena automação aqui, né? Se eu voltar lá no Word, né? Por exemplo, mudar aqui, esse dado aqui estava errado, preciso corrigir ele, passar ele para 0, correto? Quando eu volto lá no Word, ele mudou aqui para 0, perfeito? Mas
tem um porém, né? Isso funciona enquanto os documentos estiverem abertos, né? Se eu, por exemplo, salvei aqui, fechei o Word, salvei aqui também o Excel, perfeito, e fechei, né? Agora eu vou abrir aqui o Excel, vou modificar aqui, restaurar esse dado para 3, salvar, né? E fechar novamente. Quando eu abrir o Word aqui, e for lá no gráfico, percebam que, tá vendo, ele não está atualizado, né? Eu teria que lembrar de vir aqui nessa figura, né? E clicar aqui no botão de editar dados. Editar dados, tá vendo? E aí, quando eu edito os dados, ele abre a planilha e vê que foi atualizado, né? Então, atualiza, né? Mas então, essa atualização, de certa forma, ela é automática, mas enquanto eu tiver com os documentos abertos, né? Se tiver com o documento fechado, ele não vai fazer isso de forma automática. Perfeito? Então, isso é um perigo que tem aí, né? É uma automação, mas uma automação que não funciona 100%. Perfeito? E se eu quisesse, então, fazer essa figura no LaTeX? Uma alternativa, claro, né? Uma alternativa mais simples seria, por exemplo, né, eu vir aqui neste gráfico, né, clicar com o botão direito em cima dele aqui. Espera aí. Clicando com o botão direito, né, tem que selecionar a parte externa do gráfico, tá? Não posso selecionar os elementos do gráfico. Eu venho aqui salvar como figura, como imagem, né? Então eu posso salvar essa imagem, vou salvar aí nessa aquela mesma pastinha lá, vou chamar de imagem 1, perfeito? Ele vai salvar isso pra gente como uma imagem. E aí eu venho lá no LaTeX, né? E faço o upload aqui dessa figura, né? Selecionar essa imagem que eu acabei de fazer. Fiz aqui o upload dessa figura, né? E aí, né, o nome dela é imagem 1. Vem aqui no lugar onde que está a figura que eu quero substituir, eu crio uma nova figura, né? E aí faço, né, a inclusão desta imagem 1, né? E aí eu passo a ter, então, essa figura aqui no meu texto. Perfeito? E aí a gente pode ver aqui, né, as cores das letras, né? A letra tem alguma certa diferença aí entre os dois pontos. Perfeito? Uma alternativa da gente fazer o gráfico no Excel é o pacote PGF Plots, né? O pacote PGF Plots, eu adicionei ele aqui com o comando use package, né, PGF Plots, né, e vou construir, né, essa imagem, não importando assim, mas fazendo a construção aqui direto, perfeito? Para não ficar um vídeo muito longo, né, eu já me adiantei, né, e preparei já aqui um conjunto de comandos, né, que vai permitir então a gente construir esse gráfico, perfeito? O que são cada um desses comandos, tá? Eu vou discutir com vocês aqui um a um para ficar claro. Aumentar um pouquinho a letra só para ficar mais fácil aqui, perfeito? Então, a primeira coisa para mim construir a figura, né, são esses conjuntos aqui de comandos, né? Então eu vou começar uma figura, né, uma figura do tipo TICZ,
né? Então esse PGF Plots, né, ele faz parte aí de um pacote, né, ou ele usa como base um pacote, né, que é o TICZ. Posteriormente a gente vai trabalhar com esse pacote também, né, em breve eu vou mostrar para vocês aí esse pacote. Perfeito? E aí, né, sempre quando eu quiser fazer um gráfico eu vou começar um eixo, né? Então comecei aqui um eixo. E esse primeiro comando aqui é o tipo de eixo que eu vou construir. É um eixo de barras na direção Y, né? Então, o que seria isso? Deixa eu compilar aqui. O gráfico, inclusive se eu fizer, como eu mantive o outro aqui, ele vai manter os dois. Vou mostrar os dois aqui lado a lado, só para vocês verem, né? Em termos de qualidade, né? Posso dar zoom aqui. Menos um, né? Então percebam que, olha só, o gráfico que eu importei, né, ele tem todas aqui, as letras estão um pouco diferentes do texto. Apesar de eu ter colocado Times New Roman, né, a cor não está bem adequada, né? Então a gente tem aí algumas coisas que a gente não consegue acertar. Ou para acertar a gente teria que mexer bastante, né, e clicar lá, formatar todas as condições para a gente estar com a coisa mais próxima. Então, um gráfico de Y, né, de barras em Y, significa que as barras estão paralelas ao eixo Y. Se eu quisesse um gráfico de barras em X, né, seria só usar o comando xbar aqui, que as barras vão ficar paralelas ao eixo X, tá? Mas aí, nesse caso aqui, ele teria que fazer algumas modificações. Mas essa é a ideia. Em seguida, eu dou o comando aqui de frequência, né? Então, assim como lá no Excel, eu tive que clicar numa célula para adicionar, né, o texto aqui, né? Esse comando ylabel, né, dentro desse colchete aqui do Axis, permite aí eu dar um nome para esse eixo X, correto? Antes de explicar esses dois itens aqui, né, eu trouxe os dados para esse exemplo, para a gente começar a trabalhar, através de algumas coordenadas. Em vez de fazer o upload do arquivo, Excel, né, e assim sucessivamente, né, nesse primeiro exemplo, eu preferi usar aqui um comando de coordenadas. Então, eu entrei com cada um dos dados, né, lá da minha planilha, né, por exemplo, coluna 1, né, 18, coluna 2, 20, coluna 3, 4 e coluna 4, 3. Então, aqui, coluna e o dado. E essa primeira linha aqui são os dados do diurno e essas aqui são os dados do noturno. Perfeito? E assim sucessivamente. Então, quando eu plotei esse gráfico, deixa eu comentar essas duas linhas aqui, para vocês verem o que eu consigo quando eu comento. Então, ele colocou aqui na posição 1 para mim, né, as duas barrinhas da coluna 1, né, o 18 e o 14, aqui na coluna 2 o 20 e o 26, e assim sucessivamente. Perfeito? E aí, em vez de colocar 1 na coluna 1, eu quero colocar um texto para a coluna 1. Então, como que eu faço isso? Eu digo para ele quais marcadores que eu quero. Tá vendo que tinha um e-mail, 2 e-mail, ele colocou de forma automática esses marcadores? Eu falo assim, coloca os marcadores só 1, 2, 3 e 4 para mim. E aí, esse coluna de baixo, que é o Xtick Labels, né, ele vai dizer qual que é o nome que eu vou dar. Então, para o 1, você vai substituir por essa equação, ou essa inequação, né? O 2 por essa outra inequação, e assim sucessivamente. E aí, né, quando eu faço esta substituição, né, ele substitui para mim aqui os dados. Perfeito? Bom, eu tenho aqui uns outros comandos que eu posso fazer também para poder melhorar. Então, todos os comandos de configuração. Depois que faltou falar, né? Depois que eu adicionei, cada plot é cada conjunto de colunas, né? E aí, em seguida, a gente entra com a legenda, que é cada uma das colunas. Perfeito? Se eu quisesse então, adicionar uma terceira coluna, bastava eu adicionar aqui, né, um add plot, né? Aqui vai ficar repetido, né? Mas poderia editar aqui os dados de cada um deles.
né? E depois aqui na legenda colocar um terceiro texto aqui para as legendas, perfeito? Tudo que a gente for fazer nesse gráfico, a gente vai ter que dar comandos, né, aqui entre esses parênteses para a gente configurar. Por exemplo, essa legenda ficou muito próxima aqui. Eu quero esse eixo, como que a gente poderia melhorar isso, né? Uma das maneiras da gente melhorar é, por exemplo, esticar aqui um pouquinho esse eixo, né? Então, eu poderia pedir para ele esticar aqui para mim, né? Falar que o meu y máximo ele vai ser 30, por exemplo, né? E aí, sempre quando a gente colocar um comando, né, eu vou colocar a vírgula depois, para ele saber que terminou esse comando, tá? Esqueci da vírgula aqui, ele reclama. Então, 30, tá vendo lá? Então, eu subi um pouquinho aqui, né, pra gente o gráfico, né? Eu poderia, por exemplo, ligar as linhas de grades, né? Grid, acho que você colocar grid aqui. Ele vai mostrar as linhas aqui. Mostrou as linhas. Então, tá vendo lá? Mostrou 25, né? Colocou as linhas horizontais. Deve ter um comando para a gente ter apenas as linhas de grade na página uma determinada direção, correto? De onde eu pego essas informações, tá? Essas informações estão num PDF, né, que é o manual do PGF Plots, né? E aí, se vocês procurarem na internet, né, esse título, né, Manual do PGF Plots, esse manual fica, né, nesse site aqui, né, que é o CETAM, que é a fonte de repositórios, né, para a gente fazer isso. É só clicar aqui no PDF, vocês têm acesso aí a essas informações, correto? E aí, se eu quiser, por exemplo, ver como configura as linhas de grade, né, aquelas linhas, basta eu vir aqui no índice, né, do pacote, procurar essas informações, olha lá, opções de grade, tá vendo? Então, a sugestão dele, por exemplo, se eu colocasse grid, né, somente no eixo X, né, vamos colocar esse comando aqui, Y, né, XYG. Eu vou pegar aqui é porque a gente tem aqui, né, ele trabalha, deixa eu voltar lá no documento. Esse aqui são os marcadores, melhor no PDF. Eu posso ter marcadores maiores e menores, tá vendo? Nesse exemplo que ele dá aqui, né? A gente tem essas linhas aqui que são maiores, mas eu posso ter subdivisões, né, na escala. Então, essas divisões maiores são chamadas essas principais aqui, né? E as menores são essas internas, né? Então, se eu quiser somente do eixo X, provavelmente é esse comando aqui que eu preciso colocar, né, no lugar do grid aqui. E aí, acredito que esse comando vai permitir a gente ter, né, somente no eixo Y, né, as linhas de grades, como o Excel montou para a gente esse gráfico lá de forma mais automática. Perfeito? Bom, vamos ficar por aqui nesse vídeo, né? Para não ficar um vídeo muito longo. No próximo vídeo, vou mostrar para vocês aí alguns outros exemplos, né? E aí, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, em vez de eu entrar com os dados digitados aqui, né? Eu vou mostrar como que a gente pode, por exemplo, buscar esses dados de um arquivo, né? Porque aí a coisa fica um pouco mais automática, né? Se eu atualizar, por exemplo, o arquivo, né? Esse arquivo foi resultado de uma conta, de um software, né? De uma rotina de análise de dados, né? Depois o relatório vai ficar, o PDF, né? Vai ficar atualizado de forma
mais automática. Perfeito? Então vejo vocês aí no próximo vídeo.